Hoje vou fazer algo diferente, tá tudo improvisado, mas eu vou. Tava lendo a Bíblia aqui e o Senhor colocou um sermão no meu coração. Esqueci até o. Só pra montar o cenário, colocar a câmera no negócio e tá a câmera da torta. Já esqueci o título. Lembrei. O Conselho do Senhor. Vou chamar esse sermão de O Conselho do Senhor. Estava lendo Jeremias 23, 18. Jeremias 23, 18. Aqui fala, no 23 aqui tá falando dos profetas mentirosos, aí tá contando um pouquinho dos profetas de Samaria, tal. Aí no 18 fala assim, eu tenho que ler um pouquinho antes. Assim diz o Senhor, Deus, o Senhor dos exércitos. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos. E que não vem da boca do Senhor. Vim-me dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor, para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Então aqui está falando do conselho do Senhor. Nas notas fala assim, conselho do Senhor. Os confidentes celestiais de Deus. Aí tem o verso 22, tem Jó 15, 7, 10. 1 Reis 22, 19, 22. Jó. E tem um Salmos também, 89. Nas notas do versículo 22 fala assim, também, né, sobre o conselho do Senhor. Continuando lendo, 18, 19. Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos em dias vindouros. Vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar as suas mensagens. Não falei com eles, mas eles profetizaram. 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, teriam feito que se convertessem do mau procedimento e das suas obras más. Lula desligou, vai ficar assim. Esse é o 22. Deus falando de novo do conselho. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor e quem deu atenção e obedeceu a palavra dele? No 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Aí a gente vai ler no 1 Reis 22. Do 19 ao 22. Não. 1 Reis... 22, 19 a 22. Aí, aqui, é uma profecia a Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado... Então, o rei de Judá foi visitar o rei de Israel. Eu acho que o rei de Israel é Acabe. Porque aqui não é implícito, né? Eu tenho que ler outros versículos para ver se é mesmo. Mas a profecia é contra Acabe. Eu acho que o rei de Israel aqui era Acabe.
E você vai perguntar aos oficiais, por acaso vocês não sabem, o Josafá, né? Que quando ele chegou, né, para falar com o rei de Israel, que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria. Então tem uma cidade, Ramote Gileade, que o Josafá quer tomar, que pertence à Síria. Ele já falou, é nossa, nós só precisa lá tomar dele, que já é nossa. Aí, então perguntou Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Perguntou ao rei de Israel. Então, Josafá respondeu ao rei de Israel. Então perguntou a Josafá. O rei de Israel perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem seus. Então ele estava mostrando que sim. Mas acrescentou, peço que busque primeiro o conselho do Senhor. Josafá falou. Então o rei de Israel, que eu acho que é Acabe, reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? 400 profetas. Eles responderam, sim. Todos os profetas responderam sim. Pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Foi essa mesma... Calma, vai chegar lá. Mas foi essa mesma frase que o outro profeta falou. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem... Isso é engraçado. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imla. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imla, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaana, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Política. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. A mesma frase que os 400 falaram. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pasto. E ouvi o Senhor dizer, estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Não entendi, deixa eu ver a nota. Estes não têm dono. Usando a linguagem figurada do pastor e das ovelhas. Micaías retrata a morte de Acabe na batalha iminente. O rei de Israel era Acabe, ele prevê a morte dele. Já ouvimos o desfecho final. Então o rei de Israel disse a Josafá, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor, vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor pergunta, quem enganará Acabe para que
ataque Ramote Gileade e morra lá. Meus profetizaram já conta, né? E em E1 surgiram uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E aqui foi quando eu decidi fazer esse vídeo, porque eu medito na questão de que Deus faz uma pergunta que ele já tem a resposta, e depois ele vem também com uma resposta que confirma que Deus é quem ele diz ser, mesmo agindo dessa forma. Que Deus é demais, né? De que maneira? Não, eu vou terminar de ler, né? Um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. O Senhor pergunta: de que maneira? É muito incrível isso. Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane. Eu vou continuar lendo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Canaã, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Ai, muito bom. Mas aqui tem uns pontos que me chamam muita atenção, que me fez gravar esse vídeo, que é o verso 20 e 21, né? Que Deus faz uma pergunta, né? Pro conselho de exército, o exército de Deus estava lá. À sua esquerda, todo o exército. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Tem aqueles que sempre sugerem, tem aqueles que têm ideias boas, tem aqueles que sabem sugerir as coisas, né? Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Deus. Então aqui o exército de Deus, e aqui fala que um espírito se colocou diante de Deus. Um espírito, ele tem uma autonomia de pensar, de calcular, tem a autonomia de entender o seu poder, a autoridade do seu poder e dizer, né? Eu o farei, né? E o que ele vai fazer é enganar. Ele é um espírito, cara. Isso é muito interessante. Um espírito que vem, que fala e que faz. Esse Espírito de Deus diz: irei mentir, irei colocar irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então, como que um artifício do Senhor, um Espírito do Senhor, ele vem espalhar mentiras, né? Como se a mentira e o engano fosse agora uma arma do Senhor contra o mal de Acabe, contra o mal. A mentira é usada contra o mal. E disse o Senhor: você conseguirá. A outra parte, né? Que o Senhor pergunta: de que maneira você vai fazer? Como se ele não soubesse. Mas não é como se ele não soubesse. E também não tem como você falar assim. Tem como você pensar, né? Tipo, pô, ele já não sabe porque ele pergunta. E se ele pergunta, talvez então ele não saiba. Mas aqui no verso, continuação do verso 22, fala: disse o Senhor, na parte B. Ou se, não sei, as pessoas falam, não sei, não entendo.
Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. Então aqui é uma palavra do Senhor. Aqui é o conselho do Senhor, porque Josafá pediu, né? Peço que te busque primeiro o conselho do Senhor. E aqui a Micaías, o profeta de Deus, que era contra, profetizava tudo contra esse rei, viu em visão o conselho do Senhor. E o conselho do Senhor, ele pergunta, ele fala e ele espera. E os espíritos indagam e os espíritos sugerem. E tem aquele espírito que se impõe. Aquele espírito que se impõe. E esse espírito que se impõe, ele é um espírito. E o Espírito de Deus, que é aquele espírito que se impõe, ele vem e ele toma conta, não só de uma pessoa, né? Ele ministra sobre todos os profetas, aqui está dizendo, todos os profetas ministrarão a mentira para que acabe com o rei Acabe. E o Senhor pôs e depois Deus falou, você conseguirá enganá-lo, vai e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes, seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenana, aproximou-se e deu um tapa e na continuação, mas a bateria da câmera vai acabar e eu preciso parar a gravação, senão eu perco. Mas é muito interessante a posição de Deus, como que ele fala com os seus exércitos, como que os exércitos agem e como Deus atende o pedido daquele que age. E Deus ele já proclama, você conseguirá. Então veio da boca de Deus enganá-lo, vai e engane. E esse é o comando, e é o que Deus fala, e é o que vai acontecer. É isso, eu preciso parar a câmera, senão vai dar jamé, e eu também tô falando demais, mas esse foi o